Eu tive outra técnica para acabar com as birras, mas calhar é melhor não contar aqui o que é que eu fazia. Eu não Mas precisei. acabei com elas rapidamente. Eu não precisei, as minhas, felizmente, birras nunca. Não, a minha também não, mas ele tentou. Ele tentou. Sim. Pois. E depois, como eram duas raparigas e ele era mais novo, era o bonequinho lá da casa. Tinha que chamar a atenção. Ele começou a achar que podia tudo. Né? E então isso tem que se dar limites, não é? Porque uma coisa que muitas vezes os pais entendem mal é que o dar tudo vai trazer felicidade. Mas não. Não, é abandónico. É abandónico. Pois. Dar tudo às vezes é a solução mais fácil. Pois. É normal e até é saudável eles chegarem a essa fase, da fase da oposição, da fase do quererem as coisas à maneira deles, porque já passaram outras fases mais antigas que se não passarem acaba por ser pior ainda. Quando eles chegam a essa fase nós temos que nos adaptar à mudança e temos que nos adaptar a isso que está a acontecer. E se sentimos que é para pôr um limite, temos que pôr o limite. Temos que pôr o limite porque o limite organiza. O limite vai fazer com que aquela criança se balize. As crianças o que querem é ter poder dentro de casa. O papel dos pais é não permitirem que a criança tenha poder dentro de casa. Porque a criança é para ser criança. Pois. E se tem ali espaço para crescer dentro de casa, se tem ali espaço para crescer dentro de casa, está-se a desorganizar. Está-se a desorganizar. Não é por aí. Há aqui... nem é o permitir as coisas, nem é uma postura de superproteção e de autoritarismo. Nem é uma nem é outra. Isso está em dois polos contrários e os dois são desorganizadores para a criança. O permitir muito faz com que eles não ganhem segurança interna, até porque quando são muito pequeninos eles não têm as vontades deles ainda e muitas vontades que têm não vão ser boas para eles, não é? Então não podemos permitir tudo. Permitir tudo é abandónico. Permitir tudo é como termos uma árvore a crescer que precisava de uma estaca para crescer direita e não pomos lá a estaca. E então a árvore cresce mal, cresce para o lado, às vezes até tomba, não é? A sobreproteção também não é solução. Por exemplo, deixem-me lembrar aqui do exemplo. Por exemplo, vamos com o nosso miúdo a um parque infantil e ele está lá um brinquedo que ele quer pegar, mas está outro menino a brincar com o brinquedo. E nós estamos a observar isto. A certa altura, o outro menino larga o brinquedo e ele vai e pega o brinquedo. E de repente aparece outro menino e quer aquele brinquedo. E começa a haver ali uma fita, uma birra. Quem é que fica com o brinquedo? Se nós vamos logo interagir, se nós vamos logo ou proteger o nosso, ou dizer ao nosso que tem que dar o brinquedo, então, já viram? Aquela criança esteve ali 10 minutos à espera daquele brinquedo e agora está a ter a oportunidade de aprender ali um mecanismo de coping, de ter o brinquedo ou largar o brinquedo. Temos que permitir que ele treine isso sozinho, não é? A superproteção acaba por estarmos a criar crianças muito inseguras. Crianças que não ganham estas competências de defesa, de negociação. E nós sabemos que as crianças, o ser humano tem crueldade lá dentro, não é? As crianças na escola às vezes são muito cruéis umas com as outras e o nosso filho tem que aprender a defender-se. Então, a postura indicada é como os leões fazem com as crias. O leão deixa a cria brincar com a cascavel e só mesmo quando é mesmo muito perigoso é que chega lá e tira a cascavel ou tira a cria. Eles têm que se experimentar um pouco no mundo. O autoritarismo também acaba por ser deste polo. Enquanto na permissão nós não estamos lá por ausência, na sobreproteção ou no autoritarismo nós estamos lá por abafar a expressão natural da criança. A criança fica abafada. A tal árvore é como se puséssemos coisas em cima e a árvore não consegue crescer. Então tem que haver ali um meio termo. Estilo música no coração. Lembram-se desse filme, certo? Ou vocês não são dessa época? Eu tenho trauma com esse filme. Por... Obrigavam-me a ver esse filme nas aulas de música. Pois. Ainda hoje não. Mas a nível musical é de excelência, não é? Como é óbvio. Sim. Mas isso lá está. Aquilo, claro, que é um autoritarismo já assim completamente fora do comum, não é? Um exagero de tal forma. Mas este filme até dá essa noção de que quando eles puderam libertar-se um bocado e brincar à vontade e sair daquela redoma de vidro, aquilo foi... Desenvolveram-se bastante mais, não é? Completamente.
A autoridade é importante, mas é uma autoridade por respeito, não por medo. Pois, que não seja militarista. Sim, sim. Aliás, para nós conseguirmos ter autoridade sobre eles, eles têm que ver em nós alguém com quem eles querem relacionar e não querem perder aquela ligação que têm connosco, não querem perder aquele contacto que têm connosco porque gostam de estar bem connosco. E isso lá dá, leva tempo, leva tempo a construir, leva o nosso tempo com eles a construir. É uma autoridade por respeito e não por medo. A autoridade por medo acaba por estar ou a criar um agressor ou a criar uma vítima. É a diferença entre ser um chefe e um líder. Sim. Sim. O líder obtém seguidores, não é? Sim, sim. E o pai, se conseguir fazer isso com o filho, do que ser o chefe ali, mandão. Sim, às vezes temos que ser mais firmes, Sim, mas mas a verdadeira autoridade é sermos mesmo nós próprios, Por exemplo, às vezes os pais exigem que os filhos peçam desculpa e ficam muito zangados do filho não pedir desculpa quando faz asneiras, não é? Mas nós pais também, por muito que queiramos fazer bem as coisas, às vezes somos um bocadinho mais agressivos do que deveríamos ser. Às vezes irritamos um bocadinho mais do que deveríamos nos irritar. E por muito que tenhamos razão em estarmos irritados com aquilo que aconteceu, a forma como o fizemos foi desadequada. Então, nesses momentos, é importante, depois de passar esse momento, chegar ao pé da criança e dizer: olha, não gostei nada daquilo que tu fizeste, não gostei mesmo nada, mas olha, queria-te pedir desculpa porque eu descontrolei-me um bocadinho e fui um bocado agressivo contigo e isso não devo fazer isso e quero pedir desculpa por isso. Só nós fazendo isso é que depois o miúdo tem um modelo também de saber pedir desculpas. Ora, aí está. Isso devia ser lógico, né? Infelizmente não é assim tão lógico para muita gente, Não. mas realmente, se eles seguem o exemplo, se o pai é o exemplo maior enquanto criança, ele, como é óbvio, limita tudo. Portanto, facilmente ele vai pedir desculpa se vê o pai a fazê-lo. Claro Ele que sim. vai achar que aquilo é natural. É natural, assim, tem que sim, ser. sim. É normal a pessoa errar, Claro é que normal sim. a pessoa ser humilde e reconhecer os seus erros e com naturalidade pede desculpa, resolve-se as Claro coisas. que sim. Não é assim? E quem fala na desculpa fala, por exemplo, em tristeza. Todos nós estamos tristes de vez em quando. Há pais que escondem isso dos filhos. Porquê? Não é? Porquê? Dizer, olha, hoje estou triste. Às vezes as pessoas ficam tristes também. Não te preocupes, isto passa, faz parte, é normal, é natural. Não é? Senão, como é que eles vão aprender a modelar as emoções deles? Não é? Eles vão lidar muito melhor com a tristeza deles se virem como é que nós resolvemos a nossa. Agora, se nunca virem o pai triste, se nunca virem o pai ansioso, se virem sempre uma postura controlada, eles estão tristes ou ansiosos, vão se sentir muito pequeninos, vão se sentir muito desvalorizados, vão se sentir em falha. Pois. Vão pensar, então, mas o pai nunca fica triste, porque é que eu estou triste? Qualquer coisa estranha. Né? Sim. E Miguel, tudo isto é feito somente se houver uma boa comunicação entre os pais e os filhos. A comunicação é a base das relações humanas. Portanto, como é que se pode garantir uma boa comunicação entre pais e filhos no tempo disponível que existe? Isso é uma pergunta muito importante, porque de facto é o que vai fazer a diferença daquela relação fluir ou não. E se aquela relação fluir faz com que tanto o pai como o filho se organizem, porque também nenhum pai consegue estar bem se não tiver uma relação boa com o seu filho, não é? Fica sempre ali a faltar uma parte. E o filho vai se organizar pela qualidade de relação que tem, primeiro com os pais, depois com os amigos, depois com a namorada, embora os pais seja mesmo o mais importante. Então, a comunicação é mesmo muito importante de ser bem feita. Um dos truques é ouvir antes de falar. Ouvir antes de falar. Antes de nós dizermos, e isto funciona tanto com filhos como na relação de casal. Sim. Antes de nós dizermos o nosso ponto de vista, escutarmos, ouvirmos mesmo o ponto de vista do outro, tentarmos mesmo perceber o ponto de vista do outro. Então, com filhos isto ajuda imenso, porque as crianças ainda têm pouco verbal lá dentro, não é? Ainda têm poucas palavras lá dentro para expressar as suas emoções. É por isso que muitas vezes o comportamento deles é mais agido, a emoção é mais agida, não é tão sentida. Então, quando nós fazemos este trabalho, ajuda-me a perceber, então, porque é que fizeste isto? E o truque é conseguirmos explicar melhor o mal-estar dele
do que ele próprio consegue explicar. Se conseguirmos fazer isso, o miúdo organiza-se imenso. Porque tanto os miúdos como os adultos, como todas as pessoas, nós andamos aqui na vida sempre à procura de duas coisas: ser amados e ser compreendidos. Quando a criança se sente compreendida, ou no casal, quando o marido ou a esposa se sente compreendida, as defesas baixam todas. E depois já é possível falar, já é possível conversar. Então é ouvir antes de falar. Ouvir primeiro, tentar perceber o ponto de vista do outro e depois então dar o nosso ponto de vista para fazer este trabalho de apontar a dois. Olha, eu percebo que tu sintas assim, mas olha, eu sinto assim. E é possível sentir das duas maneiras. Vamos tentar arranjar aqui uma solução que seja boa para os dois lados. Uma solução de compromisso que seja boa para os dois lados. Uma solução de sinergia que seja boa para os dois lados. Muitas vezes isto não acontece, não é? Não acontece porquê? Porque muitas vezes os pais têm tendência de olhar para o comportamento dos filhos pelo seu próprio paradigma, pela própria vivência que eles têm, pela própria forma como eles viveram a infância, a adolescência, e não tem que ser igual, não tem que ser igual. A forma como o miúdo está a sentir as coisas pode ser diferente da forma como nós sentimos as coisas. Vou dar um exemplo muito prático. Por exemplo, uma mãe que tenha tido ataques de pânico. Aquela mãe tem problemas de ansiedade e tive ataques de pânico na vida. A criança também teve uma crise de ansiedade e teve um descontrole de ansiedade. A mãe pode cair no erro de achar que o sofrimento que a criança está a passar é igual ao que ela teve. Ou até é culpa dela. Sim, isso. Também pode entrar por aí, sim. E pode pensar que a criança vai ter tanta dificuldade em resolver aquilo como ela própria teve. E não tem que ser assim. As crianças até resolvem muito melhor as coisas que os adultos. Muito melhor. Os lutos, as perdas, resolvem muito melhor as coisas do que nós. Então é importante nós ouvirmos mesmo o que é que aquela criança está-nos a dizer, para depois falarmos. Isso é um dos truques da comunicação. Depois tentarmos chegar a uma solução que seja boa para os dois lados e depois tentarmos criar uma solução de sinergia que seja melhor ainda do que a solução que tínhamos pensado primeiramente. Às vezes isto acontece porque a pessoa lê as coisas através do seu próprio paradigma. A maior parte das vezes acontece porque a pessoa não está disposta a largar a sua razão. Isso é muito habitual, não é? Pois. E até nas relações de casal acontece isso. Pois. A pessoa não está disposta a largar a sua razão. Porque qual é o perigo de nós tentarmos mesmo ouvir o outro? Se não estivermos muito certos da nossa razão, a nossa razão pode mudar, não é? Então, muitas vezes, esta comunicação é bloqueada e é atrapalhada por questões de ego, não é? E o objetivo do ego é deixá-lo para trás, é deixar o e ficar só com o go. Então é importante fazer esse trabalho de tentar ouvir o que é que se está a passar dentro dele e explicar melhor o que ele está a sentir do que propriamente ele consegue explicar. Ele vai ficar com palavras lá dentro que o vai permitir organizar-se melhor quando sentir aquele mal-estar outra vez. É super importante essa parte. Muito bem. Doutor, que práticas é que as famílias podem colocar em ação para melhorar toda a relação? Ok. Há várias coisas que se pode fazer. Uma delas, lá está, é tentarmos garantir um ambiente descontraído e o máximo divertido em casa. Os pais também se permitirem ser um pouco crianças, tentarem deixar as preocupações fora da casa, não trazerem trabalho para casa, por exemplo. Depois termos um ambiente que esteja estruturado, que esteja organizado, que seja esperado pela criança, termos as coisas organizadas para eles se habituarem a crescer num ambiente organizado, num ambiente que há rotinas. A rotina organiza e a rotina serve para que a criança possa despender depois a sua energia para criar coisas novas. É importante também sermos firmes quando temos que ser e estarmos com eles bem quando temos que estar. Ou seja, os pais não podem ser carentes. Os pais não podem levar a mal, por exemplo, a birra de uma criança. Não podem levar a mal, aquilo faz parte da criança. Os pais têm que ser firmes. Não podem entrar aqui em mecanismos de compensação para que sejam gostados pelo filho. Isso tem que estar certo dentro do pai, que o gostar está lá.
Mas o pai e a mãe não são amigos, não é? São mais do que isso, são pais. Amigos eles têm na escola. Nós somos amigos quando somos, mas por vezes temos que ser pais e temos que ser um bocadinho mais firmes. E depois é muito importante aquilo que estávamos a falar há pouco, o organizar os tempos de lazer. Organizar os tempos de lazer, tal como organizamos o tempo do nosso trabalho e temos as coisas todas estruturadas para que as coisas corram o melhor possível, não é? Pois. É importante também organizar os tempos de lazer, planear os tempos de lazer, planear o fim de semana. E se calhar até uma das coisas que sabe muito bem à criança nem é só o fim de semana que vai haver uma atividade, mas é o que está antes. O esperar pelo fim de semana, o pensar como é que vai ser. Não é? Esse trabalho de planear os tempos de lazer é super importante, porque senão o que é que acontece? A pessoa está a semana toda a trabalhar, chega ao fim de semana, se calhar dorme um bocadinho mais, acorda às 11, perde logo amanhã. O dia passa a correr. É verdade. No domingo também não se faz nada porque já vem a segunda-feira. E passou um fim de semana. E passou 2, e passou um mês, e passou 2 meses, e 3 O domingo meses. também não se faz nada porque já vem a segunda-feira. Percebeste? Pois. É desculpas para tudo. Mas é verdade. Mas é. Mas eu, por É acaso, mesmo. nunca tinha pensado nisso. Se eles já souberem o que vão fazer no Sim. fim de semana, ficam mais ansiosos positivamente. No bom né? sentido. Daí ser muito importante o diálogo. A criança estar envolvida, ouvir a conversa dos pais, mas Claro que também sim. os pais falarem ali com a criança, olha, vamos amanhã, vamos jogar à bola, ou vamos ver E até um jogo. deixá-los decidir também. Exatamente. E depois- Olha, tu queres ir? Depois cumprir o que se prometeu. Sim, isso é muito pois. importante. Cumprir Exatamente. o que se prometeu, Sim, senão sim, estamos sim, ali sim. a criar ansiedade, não é? A ansiedade e uma revolta. Depois É, vai-se gerando uma revolta dentro da criança. E possivelmente baixa autoestima, porque ela depois sente que não é importante o suficiente para aquele evento ter acontecido. Ora, aí está. Então é importante termos cuidado com isso, sim. Quando Sim, dizemos sim. que vamos fazer, é bom que façamos mesmo. Mas é super importante para a criança, mesmo esta expectativa de ir fazer algo bom, faz com que a criança aprenda a esperar, aprenda a frustrar, aprenda a conter a sua ansiedade até, aprenda a gerir melhor a sua ansiedade. E isso até se vai manifestar também na escola, porque elas depois falam muito umas com as outras e a criança sente-se feliz sim. e compartilha até com os amiguinhos e até com os professores e tudo. É muito Sente-se saudável. especial. Sente-se especial. Exatamente. Sente que é tão especial para os pais como o trabalho é para os pais.